Tá gravando, tá gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem por aqui? E hoje nós vamos iniciar mais uma videoaula de história aqui com o professor Juan, tá? Gente, a nossa aula de hoje é sobre um dos episódios históricos da Europa mais marcantes ali da Idade Média, que vai ser a Guerra de 100 Anos. A Guerra de 100 Anos, ela vai marcar tão profundamente a Inglaterra e a França que mais tarde vocês verão no 8º ano, por exemplo, como que esse evento histórico vai influenciar sobre a formação do absolutismo, tanto inglês quanto francês. Mas isso a gente vai deixar para um futuro próximo, ok? Gente, vamos lá, nossa contextualização. A Guerra de 100 Anos foi um conflito bélico e político entre França e Inglaterra por questões de quem tinha direito ao trono da França. Do ponto de vista histórico, ele vai marcar profundamente a monarquia francesa e inglesa. Não por acaso, vemos que esse conflito gerou em torno de territórios impostos que não eram tão necessários assim, e principalmente para fortalecer a monarquia daquela época, tá? Aqui uma curiosidade, na verdade a Guerra de 100 Anos vai durar 116 anos. Isso porque esses períodos de conflitos, eles têm pausas e eles têm retomadas, tá? Então a gente compreende todos esses conflitos, todo esse momento, desde o primeiro dia até o último, como Guerra de 100 Anos, embora ela dure 116, tá? Até porque, gente, ela não é um conflito tão ininterrupto assim, mas era uma série de disputas que incluíram várias batalhas, tá? Bom, vamos lá então. Esse conflito todo ele é até muito interessante de se pensar, porque o problema da monarquia principalmente está na sucessão ao trono. Esse conflito ele vai iniciar lá em 1066, se vocês terem ideia, quando um duque da Normandia ele vai conquistar vários territórios ali na Inglaterra. Ele era conhecido como o Guilherme o Conquistador, tá? Beleza, ele vai lá, conquista vários territórios na Inglaterra e se proclama rei da Inglaterra. E assim os seus herdeiros também seriam donos do trono inglês e súditos do rei da França. Como assim, Juan? Vamos lá. Ele conquista a Inglaterra, torna-se rei da Inglaterra, mas ainda assim ele é um súdito do rei da França. Porque de onde ele veio? Da França. A Normandia até hoje é um território francês. Por isso tem essa dicotomia aí. Ele pode ser rei na Inglaterra, mas isso não significa que ele também é rei na França. Ele é súdito do rei da França e rei do trono inglês. Só que aí, lá em 1328, muito tempo depois passado de Guilherme, o rei francês Carlos IV ele vai morrer sem deixar nenhum herdeiro. E aí vai ter essa confusão, que é o quê? O rei da Inglaterra, que é o Eduardo III, ele vai se considerar um pretendente legítimo ao trono francês. Ele fala assim, bom, se eu sou parente, então eu também tenho direito ao trono. E além disso, ele é súdito e falecido do antigo rei. Ele falou, bom, eu tenho tanto direito quanto qualquer outro francês, já que eu sou parente e súdito do rei da França. Só que os franceses vão ver isso como uma afronta. Olha, como assim você tem direito ao trono francês? Você tá maluco, cara, você não tem lugar aqui. E os nobres franceses, o que eles vão fazer? Vão rejeitar a possibilidade do inglês ser rei da França e vão coroar o Felipe IV. Além disso, vai iniciar disputas pelas regiões da Gasconha, Guiana e Ponthieu, todas terras herdadas pelo rei inglês Eduardo III. Assim vai iniciar-se a guerra. Olha, basicamente o que a França vai falar? Você não tem direito ao trono e eu vou tomar inclusive as terras que você acha que é dono. E aí, o rei inglês, o Eduardo III, ele vai ver isso como uma afronta muito grande, como um desrespeito. Que para ele era apenas mais um candidato, nem precisaria necessariamente ganhar essa coroa, só que os franceses veem isso como uma afronta ao trono francês, tá? A França era muito mais populosa e rica do que a Inglaterra, porém, o seu poder era muito mais fragmentado. Essa é uma grande diferença aqui na Guerra de 100 Anos de início. A Inglaterra ela tem um poder muito menos culto, digamos assim, ela é uma nobreza menos chique, vamos usar esse termo, menos chique, do que a França. Só que em compensação, o rei inglês é muito mais poderoso, o seu poder é muito mais forte, a sua monarquia é mais poderosa. Além do que a nobreza é muito mais unificada com a coroa inglesa do que a monarquia francesa, tá? A dificuldade que vai gerar disso é o quê? Uma organização de linha de frente. Enquanto que na França você tinha um problema de o rei mandar e os nobres terem que concordar, a Inglaterra não passava por isso. O nobre mandou
ele não fala nada, né? Quem manda é o rei. O nobre só tem que obedecer o que o rei está mandando, tá? A grande questão que vai gerar essa discussão aí de quem tem direito ao trono e tudo mais, vai ser a lei sálica. O Felipe IV, que era mais conhecido como Felipe o Belo, ele morre em 1314 sem deixar nenhum herdeiros. E aí Eduardo III, rei da Inglaterra, era o parente mais próximo e vai reclamar o trono para si. Os franceses não vão tolerar isso como uma antiga lei consuetudinária, que é baseada nos costumes que é a lei sálica. O que essa lei proclama, Juan? Basicamente é o seguinte, ele vai falar que essa lei vai dizer que ninguém da linhagem real que não poderia ser transmitido através da parte materna. Se você é filho só da mãe, você não pode participar. A parte da mulher, tá, ela não tem direito ao trono real. Isso é sim uma visão muito patriarcalista da sociedade, mas é o que existia na época. O homem é que tinha o poder sobre as suas mãos. Por exemplo, se eu tenho um filho e uma menina, seja a menina mais velha, quem tem direito ao trono é somente o meu filho. Se ela se casar com outro homem, ela não vai ser rainha do meu reino. Somente o meu filho e a esposa dele são rei e rainha. É o que isso? É uma forma de privilegiar os primogênitos homens da sua família, tá? Sem sombra de dúvida é isso. O Eduardo III, portanto, ele era filho, na verdade, da Isabel, que era filha de Felipe IV. E o vínculo através de sua mãe vai deixar ele impossibilitado de ascender ao trono da França, que depois vai ser ocupado por Felipe de Valois. Essa dinastia Valois, nós veremos mais tarde, que ela vai ser promulgada, inclusive, rei mais de uma vez na França, tá? E esse filho, que é o Felipe de Valois, na verdade, ele era filho do primo do Felipe o Belo, aquele rei que morreu para dar início a toda essa confusão, pra vocês terem ideia. Então, basicamente aqui o motivo é a lei sálica, que não vai permitir que o rei da Inglaterra ascenda ao trono francês porque ele é filho da filha do rei, ele é neto do rei, enquanto que o seu pretendente que vai assumir o trono francês, que é o filho do primo do rei, que faleceu. Este, por sua vez, é homem e por isso ele consegue participar ali da linha sucessória, tá? As batalhas, mais de uma vez, elas vão ser suspensas durante a Guerra de 100 Anos, tá? Batalha vai, batalha vem, o que acontece muito? Às vezes, esses confrontos vão desestruturar completamente o país por questões de custo. Uma batalha que dura mais de 100 anos não é barata. Se até hoje nós temos problemas, por exemplo, de conflitos que causam um estrago econômico muito forte, você imagina uma época onde quase a economia não é mundial, ela é muito localizada. E essas batalhas ainda vão ser interrompidas por conta da peste negra. Essa peste negra ela vai mais tarde virar uma aula nossa localizada somente sobre a peste negra, mas aqui no momento eu quero que vocês saibam, por exemplo, como que a Batalha dos 100 Anos, a Guerra dos 100 Anos, ela vai ter um papel na divulgação dessa peste negra. Enquanto as pessoas iam para longe das suas casas e contraíam a peste negra e voltavam para sua terra natal, elas estavam assim transmitindo essa peste para os seus entes queridos que antes estavam completamente longe do perigo. Essa questão mais tarde vai ser inclusive para destinar ao ódio aos judeus, a muçulmanos, ciganos e povos que viviam indo e vindo ali da Europa Ocidental, tá? Mas isso é um assunto para a nossa próxima aula. Bom, depois que a guerra retoma, lá em 1356, que a peste negra ela é dita como inextinta, né? Ela acabou, não existe mais. Quando a Inglaterra ela vai conquistar novas regiões e ela vai contar com o apoio de alguns nobres franceses. No ano de 1360, por exemplo, a França se viu obrigada a assinar o Tratado de Bretigny. Esse Tratado de Bretigny, ele vai basicamente dizer que, olha, vamos manter as relações aqui como jeito que estão, o comércio ele vai continuar, mas agora não é mais permitido que nem franceses nem ingleses fiquem no território dos outros, tá? É basicamente assim, ó, vai para sua casa que eu vou para minha e a gente dá um tempo depois pra gente voltar à batalha, tá? É basicamente isso. Vai cada um para sua casa e vamos ficar um período de paz relativo aqui. A ruína causada já por essa guerra, ela vai provocar grandes problemas aos camponeses franceses. Esses problemas principalmente vão ser a falta de recurso, os pesados tributos e as fracas colheitas que vão motivar a chamada jacquerie. O povo francês ele vai iniciar alguns levantes contra o confisco desses bens de alimento. O povo francês, pessoal, de forma geral, os camponeses, eles produziam muito mais para se manter. Então, quando vem o confisco
da coroa para pegar esses bens de consumo, tá? Alimentos, roupas, esse tipo de coisa, vai causar uma séria desestabilização social, porque essas pessoas já não tinham quase nada e agora foram tomadas do pouco que já tinham. Nesse instante, por exemplo, apesar dos episódios de violência contra a nobreza, os exércitos da França vai se reorganizar e vai transformar o seu exército de fato em uma força profissional. Entre as batalhas que a gente pode destacar da Guerra dos 100 Anos, que são várias, tá? São mais de 30 batalhas importantes, a gente coloca sempre aqui a mais importante de Azincourt. No ano de 1415, os franceses viviam a conturbação de uma guerra civil pelo governo envolvendo os nobres endividados entre os bourguignons e armagnacs. O que é isso, Juan? Gente, vamos lá. Ali na França você tinha várias pequenas dinastias comerciais, tá? Os bourguignons é um povo que trabalhava muito com a venda de vinho e principalmente de perfume. Os armagnacs é esse povo que vem ali de onde hoje é a região da Alemanha e tem um cuidado muito grande em trabalhar com carnes e peles. A nobreza estava extremamente endividada com essa burguesia, tanto os bourguignons quanto os armagnacs. Armagnacs é difícil falar. Por quê? Eles eram os povos mais ricos ali da região da França, onde hoje é Flandres, por exemplo, e eles vão perceber que a fragilidade daquele momento iria ser um pico de violência para os franceses. O que significa? Para piorar tudo, além da nobreza estar endividada e o exército estar em frangalhos, o conquistador da França, o rei Henrique V, que mais tarde vai ser inclusive protagonista de uma peça de Shakespeare, ele vai enviar tropas para o porto de Harfleur, na Normandia. O Henrique V ele é um rei muito emblemático, principalmente porque ele virá num contexto onde o poder da Inglaterra estava muito chaculejado. O rei ele já não era uma figura tão importante assim para o povo inglês e havia uma dúvida muito grande se Henrique V conseguiria ocupar esse trono e manter o poder. Principalmente porque o seu irmão, o Henrique IV, ele foi um rei muito importante, ele foi um rei muito famoso, que sempre foi tido muito respeitado pelos seus súditos. Por o Henrique V ele ser muito novo, ele assumiu o trono com apenas 21 anos de idade, tinha uma desconfiança muito grande sobre o que ele faria ali na frente, se ele seria um rei fracassado ou um rei de sucesso. Nesse sentido, ele vai invadir a Normandia e vai mostrar que ele é, sim, um ótimo rei. Uma tentativa de manter o seu poder fortalecido e evitar que hajam outras revoltas para tirá-lo do poder. Dada a disposição dos exércitos, o bosque de Azincourt, que dá o nome ao conflito, e a floresta de Tramecourt acabaram delimitando o confronto entre os novos episódios da Guerra dos 100 Anos. Essa batalha ela vai ser marcada principalmente porque os ingleses estão indo com muito menos homens, cerca de 8 mil homens apenas, enquanto que os franceses já estão com muito mais homens. Essas batalhas elas vão ser mais tarde lembradas, por exemplo, deixa eu trocar aqui minha imagem da câmera, aí, como uma vitória gigantesca dos ingleses. Olha aqui. Do lado inglês, ele só tinha 5 mil homens de infantaria. Essa infantaria era dividida inclusive entre arqueiros e soldados pesados, tá? Já do lado francês, nós temos ali 6 mil homens de infantaria e aproximadamente 3 mil homens de cavalaria. Ou seja, a vitória francesa era tida como muita certeza. Porém, choveu muito no dia e os ingleses falaram o seguinte: vamos para dentro da parte onde está mais lamaçada, e aí os franceses não conseguem usar os seus cavalos, o que estava muito certo. Um homem em cima de um cavalo usando armadura, ele é muito pesado, então os cavalos começam a afundar na lama, enquanto que os ingleses começam a fazer chover flechas sobre os franceses. O resultado foi uma morte generalizada do exército francês, incluindo os nobres, lembrando principalmente que quem vai para a batalha nessa época, na maioria são nobres, porque não é barato ter armadura, não é barato ter espada nem cavalo. E quando morre essa grande quantidade de franceses, o exército e a nobreza francesa vai ter que se reorganizar. Por um lado, então, nós temos o enfraquecimento da nobreza francesa, o que vai permitir que o rei mais tarde seja poderoso, e do outro lado nós temos os ingleses mais fortalecidos pela vitória da batalha. O Henrique V ele volta sendo um rei indisputável, tá? Ninguém consegue disputar poder com ele, e ele se torna então um rei até mesmo lendário, porque ele venceu uma batalha impossível contra os franceses e assim afirmou a soberania da Inglaterra. Essa superioridade numérica, mais tarde, ela vai ser retratada dentro de uma certa
questão assim polêmica, porque alguns historiadores mais tarde vão falar, não, não foi tudo isso, não, na verdade foi muito mais, que foi 8 contra 10, né? Mas assim, isso no final não importa muito. Desde que essa batalha aconteceu, ela é marcada como uma das grandes batalhas ali da Guerra dos 100 Anos, tá? Já na Guerra dos 100 Anos também tem um outro episódio muito marcante, que é a da Joana d'Arc. A Joana d'Arc, todo mundo já ouviu falar, né? Ah, a Joana d'Arc foi queimada na fogueira, não sei o quê. Mas a figura da Joana d'Arc, ela é até muito emblemática para essa Guerra dos 100 Anos, porque ela vai surgir em um momento que o rei precisava muito dessa figura religiosa. Em 1422, por exemplo, quando morre o Carlos VI da França e do Henrique V ele vai se transformar na Inglaterra no poder, eles vão fazer com que o trono francês ficasse sob a regência do irmão do Carlos VI, então casada com o Henrique V da Alemanha. Então, ou seja, a Inglaterra e a França, principalmente a Inglaterra, estava dominando sobre a França. Eles dois estavam muito juntos, mas a Inglaterra estava se mostrando com um poder muito maior. E nesse meio tempo, os camponeses da França se mostraram extremamente insatisfeitos com a dominação estrangeira promovida pela Inglaterra. O povo francês não aceitava esse domínio inglês. E vai ser nesse contexto que a mobilização popular vai dar uma figura emblemática para o poder francês, que é a Joana d'Arc. A Joana d'Arc, ela alegava que tinha sido indicada por Deus, né? Deus haveria falado com ela e assim mandado ela dar um recado para o rei da França e que ele necessariamente tinha que lutar pela liberdade do povo francês e que Deus estava ao lado dele para que essa tarefa fosse realizada. Eles vão lutar contra a Inglaterra, vão vencer os exércitos do rei do Carlos VII e vão se transformar novamente em um local completamente independente. E nesse instante, ele vai perceber o quê? Que a Joana d'Arc podia ser uma liderança popular muito forte. Que se em algum momento, por exemplo, o rei fosse contra o que a Joana d'Arc estava falando, ela poderia se voltar contra ele e assim causar uma ameaça ao seu poder. Então, para manter inclusive uma certa harmonia, os ingleses estavam com muita raiva da Joana d'Arc, principalmente porque ela vence sérias batalhas contra os ingleses, humilhando eles, e assim eles vão entregar para os ingleses, tá? Para que haja essa harmonia, como se fosse um presente de trégua a Joana d'Arc. E a Joana d'Arc, como todos sabem, ela vai ter um fim trágico, que ela vai ser executada em fogueira, tá? Ela vai ser queimada em um ato de fé, por ser acusada de bruxaria. E mesmo com essa entrega da heroína, os franceses vão conseguir varrer a presença britânica na porção norte do país. Em 1453, um tratado de paz encerrava a Guerra dos 100 Anos, e a partir daí nós temos um período duradouro de relativa paz entre francês e ingleses. Se por um lado a guerra foi importante para se firmar o ideal da nação entre os franceses, por outro, abriu caminho para que novas disputas alterassem a situação da monarquia inglesa. Pessoal, vou acabando nossa aula por aqui, nosso tempo já está estourando, tá? Eu vou deixar essa tarefa para vocês, que é, nós temos duas figuras históricas que se vão destacar durante a Guerra dos 100 Anos. O Henrique V e a Joana d'Arc. O que eu quero que vocês façam? Vão elaborar em seu caderno, principalmente ali um quadro, tá? Bem bonitinho pra gente, comparativo entre essas duas figuras históricas, analisando suas trajetórias de vida, beleza? Vocês vão tirar a foto e vão mandar para o professor responsável. Para quem é do pessoal aí do 8º C, manda para a professora Cássia. Quem é do 8º A e B, manda para mim, tá ok? Pessoal, um beijo, um abraço, até a nossa